Então, como resolver esse problema de toda vez que eu vou executar um algoritmo genético, ele chegar em uma solução, em um mínimo local. Então, vamos ver como que eu posso contornar esse problema. Então, vejam só. Eu vou rodar o GA. Então, primeiro eu vou colocar o GA em uma function. Depois eu vou rodar o GA um número n GA de vezes. Então, eu vou executar ele várias vezes. E depois eu vou avaliar as variáveis que obtiveram como resposta, né, foram selecionados com maior frequência. Então, como que eu posso fazer isso? Aqui, depois vocês podem testar até que um número maior de indivíduos da população inicial, mas eu vou colocar aqui, manter nos números anteriores, então vou colocar 50 indivíduos da população inicial, o máximo número de geração, 30 está um bom número de geração, vou deixar 30 gerações. Vou colocar aqui também número de variáveis, também uma variável, um gene por variável. Vou deixar também 20% da população inicial, tudo da mesma forma. 8, 6 variáveis latentes, método. Que coisa que eu vou adicionar isso aqui? Eu vou rodar o GA, não vou rodar 50, não pode ser um número um pouco grande. Só aqui para esse exemplo, vou rodar ele 30 vezes. Então, dentro desses options aqui, isso aqui eu vou colocar isso dentro de uma function. Então, vou abrir. Então, coloquei isso dentro de uma function. Então, tudo aquilo que eu coloquei anteriormente. Então, vou ter como entrada o x, o y e esse options. E aqui, basicamente, o que eu fiz foi fazer todo o procedimento para o GA. Só fiz aquele GA. O que eu fiz foi executar aquele valor NGA de vezes. Então, eu tenho aqui dentro o meu while. Então, ele executa da mesma forma que nós vimos anteriormente, e ele vai executando, e aqui dentro eu faço um ciclo interno, meu while, onde cada vez que ele vai executando, eu vou armazenando a resposta dele dentro dessa saída que é o meu modelo. No meu modelo, eu vou guardar o valor de RMSEC-V para cada uma vez que ele rodar o GA e o valor das melhores variáveis, no caso, melhores variáveis no formato de código binário. Então, o mesmo que eu fiz anteriormente, eu vou estar fazendo aqui, só que eu vou colocar ele dentro de um loop maior. Então, esse loop interno aqui, onde eu faço o ranqueamento das minhas variáveis, faço o cruzamento, a recombinação e a mutação, depois eu determino o valor do fit, reorganizo ele, coloco os valores dos pais e faço novamente isso aqui um número n de vezes, até o máximo número de gerações, e isso aqui eu vou colocar dentro de um outro loop, onde nesse loop maior eu vou determinar aqui quantas vezes eu quero que o GA irá ser executado. Então aqui eu vou pegar e vou executar o GA. Então, a depender da máquina, ela pode demorar um pouco ou não. Então nessa minha aqui eu estou utilizando um processador Intel, né? Core Intel i7 de 7ª geração para fazer esse comando. Então, ali no caso, eu poderia utilizar um número de indivíduos da população inicial igual a 100, uma geração, deixar ele executando até um número igual a 50 e rodar esse GA, não 30 vezes, que é um número relativamente pequeno, mas rodar em um número maior de vezes, rodar 100 vezes, 120 vezes, para depois fazer a avaliação que nós vamos fazer a posteriori. Então é interessante que esses números sejam um pouco maiores para realmente tentar convergir cada população, onde em cada população eu terei o meu vetor de solução, contendo os códigos binários, mas ali em cada um desses vetores, e cada um desses indivíduos que são os melhores do seu GA, da sua execução, eles vão ter as variáveis importantes, mas estarão carregando também variáveis não informativas.
Mas acontece que as variáveis não informativas, é esperado que elas não se repitam em várias melhores soluções de cada vez que o GA é rodado. E sim, esperado que se repita as variáveis informativas. Então, depois, ao final, eu vou ver quais variáveis estão sendo selecionadas com maior frequência. E essas variáveis que estão sendo selecionadas com maior frequência serão as variáveis que serão utilizadas no modelo final. Então, vai dar para contornar aquele problema mencionado no primeiro vídeo do GA, que é o problema de eu ter no GA uma solução para cada vez que eu executar o meu GA. Então, isso minimiza esse efeito. Então, se eu retornar aqui, eu posso, na hora de executar um GA, melhorar isso aqui, né? Vou colocar uma população um pouco maior, em torno de 200 indivíduos. A geração, posso colocar até 100 gerações e posso colocar aqui até 120, 150 o número de vezes que o GA será executado. É interessante que tenha números interessantes aqui, números maiores, para que eu convirja mesmo para um subconjunto de variáveis que represente o meu modelo. Aqui eu não estou colocando janela, então estou colocando todas as variáveis, como número de variáveis. Eu já tenho um valor inicial de 20% do número de variáveis a serem selecionados. O método de pré-processamento não estou otimizando, estou deixando o método center. E aqui 6 variáveis latentes, ok? É interessante colocar um número real, porque ele vai testar de 1 até 6. Então, posso ter 1, 2, 3, até 6 variáveis latentes. Então, é interessante que isso seja otimizado. Aqui está sendo executado de forma bem rápida, mas quando eu faço um trabalho real utilizando o GA, isso aqui é cálculo para ficar 8, 10, ou a depender, ficar dias rodando, ficar 2, 3 dias rodando. Então, aqui em modelo, eu tenho que em modelo tem os valores de RMSEC-V em cada geração, observa, estão bem próximos, até tudo na faixa 0,4, tem um valor aqui 0,38, tem outros aqui na faixa 0,30, 0,33, 0,31, então tem uma certa variação. Aqui eu vou ver como que está a frequência desses valores de RMSEC-V, então aqui eu tenho a frequência dos valores de RMSEC-V, eles estão variando aqui até de torno de um pouquinho acima de 0,30 até 0,48. Então, observe, cada um valor desse aqui é um valor ótimo, um indivíduo ótimo de uma geração do GA. Já que eu pedi para rodar o GA, né, fazer todo o procedimento 30 vezes. Então, observe que cada vez que roda eu tenho um valor de mínimo diferente, ou seja, eu tenho um mínimo local. Esse mínimo é uma solução que contém as variáveis informativas e também contém variáveis não informativas. O que eu quero selecionar, quero ver quais são as variáveis informativas. Agora eu vou fazer um gráfico somente dessas variáveis para saber onde estão as variáveis com maior frequência de seleção. Vou reduzir isso aqui, em vez de colocar 10 vezes, vou colocar 5 vezes, vamos ver como que vai ficar. Está bem mais próximo aqui. Então, observe aqui, eu tenho a frequência de seleção de cada variável. E aqui eu tenho um valor do espectro médio. Então, observe que aqui, essa região é uma região que tem uma grande frequência de seleção. Esses casos, por ser espectro de infravermelho na região do próximo, então é esperado que eu tenha uma alta colinearidade entre as minhas variáveis. E observe que aqui isso parece não ocorrer, aqui parecem variáveis aleatórias, ou seja, eu tenho uma variável aqui que foi carregada diversas vezes, mas parece estar bem isoladas. E a questão é qual que é a melhor frequência de seleção. Então, eu poderia olhar aqui e chutar um valor em torno de 12. Um valor próximo de 15, né? Então teria essas variáveis aqui, essas isoladas e essa região aqui. É esperado que em espectroscopia na região do infravermelho, por eu ter bandas, é esperado que eu tenha um conjunto de
variáveis sendo selecionadas, onde elas representem, onde elas descrevem uma banda. Então é esperado isso, que eu tenho variáveis próximas. Selecione um conjunto de variáveis próximas em diferentes regiões do meu espectro. E não é esperado, nesse caso, que eu tenha variáveis isoladas. Igual que eu tenho uma variável isolada, outra. É esperado não ter variáveis isoladas, e sim um conjunto de variáveis contínuo, ou seja, descrevendo uma banda. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu observar aqui a frequência máxima, já que eu rodei 30 vezes, a frequência máxima foi 21. Ou seja, eu tenho variáveis que foram selecionadas 21 vezes das 30. Então, das 30 vezes, a variável foi selecionada 21 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui rodar novamente, não o GA, mas eu vou rodar o RMSecV. Só que agora eu vou pegar a frequência de seleção, que vai de cair, no caso de 1, até esse valor máximo de 21. Só que, se eu chegar até 21, pode ser que sejam poucas variáveis que foram selecionadas. Então, eu vou ter pouca variável para testar até o número 6 de variáveis latentes que eu estou utilizando. Então, nesse caso, se eu fizer isso, vai gerar um erro no meu algoritmo, que eu vou estar testando maior número de variáveis latentes do que de variáveis do meu modelo. Então, por exemplo, se nesse caso, se eu pegar somente variáveis que foram selecionadas 21 vezes, e isso me der um total de 5 variáveis, e no meu modelo PLS-CV eu testar 6 variáveis latentes, eu vou estar testando mais variáveis latentes do que variáveis que eu tenho na minha matriz X de entrada. Então, isso vai gerar um erro. Vai gerar um erro devido à dimensão do meu conjunto de dados. Então, eu vou ter que, dentro desse ciclo, eu vou ter que observar um condicional. Se o número de variáveis selecionadas aqui, ele é maior do que o número de variáveis latentes que eu estou testando no meu modelo. Então, vou fazer essa seleção. Logo em seguida aqui, fazer um plot para identificar qual que é o melhor. Então aqui, o RMSec vem em função da frequência de seleção. Parece eu ter um mínimo aqui, parece em 8, mas é interessante não olhar somente o mínimo, uma vez que quanto mais à direita, ou seja, quanto maior a frequência de seleção que eu observar, menor será a quantidade de variáveis selecionadas. E como eu estou selecionando variáveis, é interessante que eu pegue um subconjunto de variáveis. Então, observe, se eu utilizar 8 aqui, que parece um mínimo global, eu posso ter um número de variáveis selecionadas muito alto. Então, por exemplo, vamos testar aqui com 8, vamos ver como que vai se comportar essa seleção. Então, se eu pegar 8, eu vou estar utilizando 6 variáveis latentes e vou ter um erro mínimo de RMSecV abaixo de 3. Mas a quantidade de variáveis que eu vou estar selecionando, o meu varcel, vamos olhar aqui, 223 variáveis. Então, estou saindo de 926 para 223. Então, observe, é um número bem alto. Então, utilizar talvez esse mínimo não é a melhor estratégia. Então, nesse caso, eu recomendo sempre uma melhor estratégia observar. Esse valor aqui, que deu próximo de 3, e um valor um pouco abaixo de 4, são próximos, né? Ou um valor igual a 4. Então, talvez aqui o 8 ou 17, utilizar um valor 17, porque depois do 17 já começou a aumentar, mas aqui em 17 talvez seria um bom valor, já que aqui eu tenho um platô de 14 até 17, não altera muito, e talvez 17 e 8 aqui, o valor de RMSecV não é tão grande assim, a diferença não é tão grande assim. Então, 17 que seria um bom número, e está bem à direita, então vou selecionar um número reduzido de variáveis. Eu tenho que tomar cuidado também para esse 17 não ser um número também muito baixo, muito pequeno de variáveis. Então, aqui 17. Vou testar aqui 17. Então, aqui 17, eu vou ter também 6 variáveis latentes, tem um erro de 0,4. Então, aqui vamos ver se eu não selecionei muito, 14 variáveis, já foi um número bem baixo de variáveis. Deixa eu ver
onde estão essas variáveis. Então agora, ó, essas variáveis estão centradas nessa região aqui, que eu vi que tinha uma maior densidade mesmo, inicialmente, e algumas variáveis isoladas aqui. Ou seja, por exemplo, essa variável aqui parece uma variável que foi arrastada uma grande quantidade de vezes. Ou talvez tenha alguma região de interesse aqui, mas parece que não, porque está sendo isolado. É interessante variáveis que sejam vizinhas. Ou seja, nesse caso, 17 talvez é um número muito grande, muito extremo. Então, talvez poderia pegar um valor mais baixo aqui, 14, e observar se eu tenho um conjunto mais próximo de variáveis sendo selecionadas. Nesse caso, que como é um exemplo e como essa seleção ela é feita de forma totalmente aleatória, então observe que carece de um número maior, talvez fazendo aqui não somente 30, mas testando o GA sendo rodado 60, 70 vezes. Eu vou conseguir otimizar melhor o meu conjunto de variáveis. Então, nesse caso aqui, se eu observar, eu tenho esse conjunto, somente 14 variáveis, saí de 926 fui para 14, um subconjunto de variáveis que descreve bem o meu modelo. O passo seguinte é utilizar somente essas variáveis para construir o meu modelo. Então, pego somente essas variáveis, ela foi construída com 6 variáveis latentes, então construo um modelo com 6 variáveis latentes e determino os parâmetros do meu modelo. Então, aqui eu tenho um RMSEP 0,41, condiz com está próximo do valor de RMSEC-V, que está em torno de 0,40, um R2, 0,97 e um valor de bias, né, de previsão de 0,15. São até bons resultados para essa modelagem. Bem, então vamos ficando por aqui. Lembrando que na utilização do GA é interessante que esses valores sejam aqui, só utilizei como exemplo para não ficar muito longa a aula, mas é interessante utilizar valores maiores, tanto para a população inicial, máximo número de geração e também número de vezes que o GA será executado.